Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Às vezes eu ainda quero falar o Livro dos Espíritos, mas não é. É o Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. São apenas duas partes. A segunda fala dos exemplos. Nesta parte da doutrina, nós estamos no capítulo 2, que fala do temor da morte. E vamos hoje para o item 6. Diz-nos Kardec aqui no item 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creiam na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que, relativamente a essa vida futura, lhes tenha sido dado desde a infância. Ou seja, olha que coisa incrível, não é? Porque as pessoas, elas creem na vida futura, mas se prendem à vida presente, quase não querendo mesmo tratar deste assunto da vida futura, por causa do que lhes foi ensinado na infância. Nós estamos em 1865, quando Kardec codificou esta obra. E o que era dito à época? Era dito que haviam dois lugares que não eram mesmo nada bons. Um era o inferno, o outro era o purgatório. No inferno, as almas penavam em terríveis situações, o fogo, essas coisas todas, e para todo sempre, não vamos esquecer isso, né? E no purgatório estavam lá as almas que não tinham sido de todo más e que precisavam de que os encarnados orassem por elas, ou que juntassem pessoas para orarem por elas, para que elas lá um dia pudessem sair do purgatório e ir para o céu, devido às orações dos vivos. E o último caso, então tem esses dois lugares que não são nada bons. Então, realmente, as pessoas não... Vou pensar nisso, é tão triste, não é? E tem aquele lugar para onde muito poucos vão, que é o céu. Mas mesmo o céu não é de todo confortável, porque é aquela contemplação infinita. Não se faz mesmo nada, é um ócio torturante. A gente pensa, é bom eu não ficar fazendo nada. No meio do trabalho é bom parar para não fazer nada, um pouco, descansar. Mas não fazer nada para toda a eternidade, onde que só o céu? Para mim parece um outro lugar com um tipo diferente de tortura. Particularmente, eu acho, não é? Mas ele vai dizer mais ou menos isso. Vejamos lá, então. 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, e já vimos isso, né? Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino relativamente sobre essa vida futura que receberam na infância. Convenhamos que o quadro inventado pela religião sobre o assunto é pouco sedutor, ou seja, não nos atrai a querer pensar nele, e não tem nada de consolador. Se não vejamos, de um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas de fogo, não é? Eternas, os erros de uma vida efêmera, ou seja, passageira, os séculos nesse lugar inferno sucedem-se aos séculos, é para todo sempre, sem qualquer perspectiva de abrandamento dessas penas, sem qualquer piedade. Nossa, que Deus é esse, não é? Sem qualquer piedade. E o que é mais atroz ainda é que o arrependimento, se alguém se arrepender no inferno, não
não tem nenhum proveito para eles. Não os ajuda a sair de lá, que se arrependam. Não ajuda. Onde está a misericórdia divina, não é? Nos afronta, o nosso bom senso diz isso não pode ser assim. De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório aguardam a sua libertação para o céu, mediante a intercessão dos vivos, que orarão ou farão que orem por elas. Porque antigamente existia isso, né? Você podia pagar para que orassem. Faça lá isso, olha lá. Até mesmo as missas que se encomendam em favor das almas, não é? Mediante a intercessão dos vivos, que orarão ou farão que orem por elas, e não dos esforços que fizerem para progredir. Ou seja, eles vão ser libertos dali, vão para o céu, sem terem feito nada para isso. Estas duas categorias compõem a imensa maioria da população de além-túmulo, dentro dessa doutrina, que vigorava em meados do século XIX, que é a doutrina católica. Acima dessas duas, temos o céu, não é? Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Essa inutilidade eterna, preferível, sem dúvida, ao nada, né? Antes ficar lá na ociosidade eterna do que virar nada. Não deixa de ser fastidiosa, cansativa, monótona. E é por isso que se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva de progresso, única que parece compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante, cujo senso moral é obtuso, ou seja, pequenino, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, um alto grau de ciência, ou seja, desenvolveu a inteligência e também a sua moralidade. E o outro simplesmente foi batizado. Uma coisa externa, não há mérito. E pode ser selvagem, não selvagem, é a mesma coisa. Só um sacramento, que seria isso, não é? O batismo é um sacramento. Casamento, extrema-unção, são sacramentos. Não conheço muito, mas conheço alguma coisinha. Como é que isso pode corresponder a um mérito da própria criatura? Né? É ainda menos concebível que uma criança morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia, o batismo, na qual a sua vontade não tomou parte alguma, ou seja, foi batizada. Então, morreu em tenra idade, não fez nada de mal, vai para o céu. Foi batizada, porque as que não foram batizadas não vão para o céu, sabiam disso? Vão para o limbo. Olha, ainda é um outro lugar. É o inferno, o purgatório, o céu, e ainda tem o limbo, os bebês que não foram batizados. Estas reflexões não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Onde está, gente, o sentido disso? Mas é o que é, não discuta, é dogma, não discuta. Bom, não discuto, também não quero falar sobre o assunto, então, porque é como ele disse, não é? Como Kardec nos diz, não é sedutor, ou seja, não me atrai, e também não é consolador, eu não vou investir meu tempo nisso. Tiraremos a razão dessas pessoas? No item 7 nós temos: como não acreditam
que a felicidade futura depende do trabalho, porque basta o batismo, né? Basta um outro sacramento, basta vamos dizer assim, um favorecimento que se faça à igreja e se tem, em contrapartida, um benefício espiritual, um mérito. Como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na Terra, os homens dão aos gozos do mundo o melhor valor, já que acreditam conquistar facilmente essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores. Mesmo a possibilidade de comprá-la a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes. São as indulgências. Indulgências eram os favores espirituais que a igreja concedia mediante pagamento, ou o perdão de um pecado. Eu vou reparar? Não, vou pagar e pronto. Pecado quitado. Ou um lugar no céu, também podia se comprar. Onde que a razão vai poder conceber algo assim? Então, consideram alguns crentes, em seu foro íntimo, dentro deles mesmos, que uma vez assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas, ou seja, sem ter que mudar moralmente, melhorar, nada disso, ou por doações póstumas, de que nada se privam, ou seja, muitas vezes as pessoas, ao morrerem, deixavam para a igreja um tal valor, a fim também de que orassem e eles pudessem, caso fossem ficar no purgatório, já as preces já ajudavam eles a serem liberados lá para o céu. Então, alguns crentes pensam que uma vez assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou pela doação póstuma, de que para fazerem isso nada se privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos em benefício dos outros, visto que se consegue a salvação trabalhando cada um por si. Ou seja, cada um que faça lá os seus cultos e as suas indulgências, vá e faça isso tudo. E pronto. Para que eu vou melhorar? Não preciso. Eu não preciso. Seguramente nem todos pensam assim, pois há grandes e honrosas exceções. Mas não se poderia negar que assim pensa o maior número de pessoas, sobretudo as pessoas que compõem as massas pouco esclarecidas, que era a maioria absoluta no meio do século XIX. Hoje nós temos aqui este recurso maravilhoso que ninguém mais hoje só vai ser ignorante no que quiser e se quiser. Por quê? Por exemplo, os livros religiosos básicos, a Bíblia, né? Se formos falar do Espiritismo, toda a doutrina espírita, né? As revistas espíritas, as obras de Kardec, sites de grandes estudiosos das obras básicas. Então, tudo isso nós temos hoje. Nem as pessoas sabiam ler a maioria na metade do século XIX, não é? Em muitos lugares. Então, há grandes e honrosas exceções, mas, no entanto, a maioria, sobretudo as massas, pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem essas massas da felicidade, das condições de felicidade no outro mundo, não entretenha o apego aos bens deste e, por conseguinte, o egoísmo. E que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste mundo e, por conseguinte, o egoísmo. Bom, esta é uma parte, particularmente, que eu vou confessar que tem exigido muito. Seguramente nem todos pensam assim, pois há grandes e honrosas exceções, mas não se poderia negar que assim pensa o maior número, sobretudo nas massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha, assim,
o apego aos bens desse e, por conseguinte, o egoísmo. Ou seja, as ideias que se fazem do outro mundo não compromete que nós nos entretenhamos com os bens deste mundo. Ou seja, podemos ser até egoístas. Por quê? Porque basta seguirmos os preceitos. Aí eu sou batizado, eu vou na missa, eu faço o que eu posso lá para agradar, né, a igreja, eu participo das procissões, eu faço tudo que eu posso para no culto externo. Para que eu vou me sacrificar abrindo mão do meu euzinho que está lá com todos os seus pendores ainda cheio de arestas, a necessidade, não é? E aqui ficamos com os itens 6 e 7. Hoje, eu fui pegar a tradução do Evandro Noleto Bezerra, que é o mesmo que fez a tradução do Livro dos Espíritos que estávamos fazendo. Porque eu estava fazendo aqui a tradução de Salvador Gentili, mas eu confesso, muito complexa essa tradução. Muito como constrói as frases e me deixou mesmo por vezes confusas, a tal ponto de eu ter buscado na internet a tradução do Noleto, que é extremamente facilitadora, pelo menos do meu entendimento. Mas é isso, já ficamos. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.